Graça e a paz, povo de Deus. Vamos voltar à mensagem dessa noite. A gente teve um probleminha na nossa live, então eu decidi gravar um vídeo, né, no celular. Agora eu mudei de local, estou na frente do meu computador aqui na minha mesa, no meu escritório, no meu quarto, e eu quero dar seguimento na palavra do Senhor. Né? Até nem sei em que momento que caiu, então eu vou voltar lá desde o início, né, para que o irmão não fique com a mensagem pela metade. Né? O texto que nós lemos foi de João, capítulo 4, versículo 21, né, que fala, o texto diz assim, João 4, 21. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Amados, esse texto é um texto muito citado na igreja e nós já tratamos ele diversas vezes e nos parece um texto muito comum e a gente pode até daqui a pouco pensar assim, um texto muito batido, eu já sei tudo sobre essa palavra, né? Não tem mais nada que aprender, é um grave erro nós pensarmos isso, né? E é um texto muito dito. E amados, nos cabe uma situação que hoje está acontecendo, né, diante a pandemia e esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Deus ele está nos ensinando muitas coisas. E uma delas é o fato e o nosso conceito de adoração, nosso conceito de cultuar a Deus. Isso é uma das coisas que Deus está mexendo, né, na sua igreja. Por muito tempo eu acreditava que o culto, a adoração, ela só se dava, ela estava ligada ao fato de nós estarmos reunidos no templo com a comunidade cristã, né, aquilo que nós fazemos todos os domingos quando vamos à igreja, né, assim que quando nós podemos, e nós nos reunimos com os nossos irmãos e nós levantamos as nossas mãos em louvor. Então, para mim, a adoração era aquilo ali, né, na minha ignorância de conhecimento bíblico. Só que, amados, através da palavra nós entendemos hoje que a adoração ela vai muito além de levantarmos as nossas mãos no culto e cantarmos. Né? E hoje, nessa noite, eu quero, nesse momento, só abordar um aspecto muito breve acerca desse assunto. Na verdade, biblicamente, nós vamos só molhar os dedos dos pés. Existe um mar inteiro para nós mergulharmos acerca desse tema, mas o que eu vou fazer hoje é só molhar os dedinhos dos pés acerca dessa questão. Uma pergunta muito pertinente hoje: como que fica a nossa adoração? Como que fica o nosso culto a Deus? Como que fica essa situação? Como que nós podemos aplicar João 4, 21 à igreja nos dias de hoje? Né? E nunca em toda a história da igreja, né, pelo menos os tempos que eu vivi, essa palavra ela teve tanto sentido para nós. Né? João 4, 21, né, que nós lemos, que diz assim, disse-lhes Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem que quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Amados, essa declaração de Jesus ela é muito profunda e ao mesmo tempo profética. Ela apontava para algo que iria acontecer, né? E carregada de muito ensino e também muita graça de Deus. A graça de Deus com a sua igreja. Né? Mas para nós entendermos as palavras de Jesus, nós precisamos entender o contexto que Jesus diz isso. Né? A situação era a seguinte, Jesus ele estava se deslocando da Judéia para a Galiléia e nesse caminho ele passa por uma cidade samaritana chamada Sicar. Jesus ele está cansado da viagem e ele se assenta próximo a uma fonte, uma fonte de água, um poço, e nisso uma mulher samaritana se aproxima para tirar água desse poço. E Jesus ele pede a essa mulher samaritana água para beber. Né? E nesse momento começa uma discussão entre ele e essa mulher. Né?
A mulher logo, ao olhar para Jesus, ela percebe que Jesus era judeu, né? Por causa do seu dialeto e por causa das vestes, revelavam que Jesus era um judeu. Né? E essa mulher, ela estranha o fato de Jesus pedir água para ela, porque judeus e samaritanos, eles não se davam, havia uma antipatia entre eles, né? Dado a um fato no passado que aconteceu entre os israelitas. Né? Essa rusga, na verdade, existia porque estava ligado à divisão que houve de Israel, né? Com a morte do rei Salomão. Israel, ela se divide em dois reinos, né? Se torna o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul governado por Roboão, filho de Salomão, né? Onde está o templo de Jerusalém, e o reino do norte governado por Jeroboão, né? E em Samaria, né? A capital era a capital desse reino do norte. E o reino do norte havia uma mistura de povos, né? E essa mistura de povos, ela corroborou num culto místico, um culto misto, que cultuava Deus, né, o Deus de Israel, e outros deuses das outras regiões que estavam ali misturadas, né, de outros povos. Né? E havia um problema entre eles, porque os israelitas do Reino do Norte, eles não eram aceitos no templo em Jerusalém, né, que era no Reino do Sul, justamente por causa dessa questão do culto místico que eles tinham. Né? Tanto é que o Reino do Norte, ele constrói o seu próprio templo em Betel, né? Templo esse que foi derrubado há 106 anos antes de Cristo por um grupo de judeus. Então os judeus, eles consideravam os samaritanos pessoas impuras, né? Que não eram crentes em Deus, não acreditavam em Deus, eles consideravam impuros por causa do culto, da forma deles cultuar. A ponto de eles não quererem nem conversar com esse povo, de ter contato algum com eles. Eles temiam ficar impuros também como os samaritanos. Eles não aceitavam nada, nenhum presente, se algum samaritano desse a um judeu, ele não aceitava, justamente por essa questão. E essa briga, basicamente, ela se dava por causa dessa questão. Os samaritanos, que era o reino do norte, eles tinham culto misto, e os judeus, reino do sul, que cultuavam somente a Deus, o único Deus que eles acreditavam. E por esse motivo, essa mulher samaritana, ela estranha a atitude de Jesus de conversar com ela. Também havia uma outra questão, nenhum mestre do judaísmo ele conversava com uma mulher em público. Mas a discussão, ela segue, e Jesus ele se direciona para essa mulher, ele fala que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede. Então essa mulher, percebendo que Jesus era um homem de Deus, tanto que no versículo 20 ela diz, vejo que tu és profeta, ela diz, então me dá desta água para beber. O fato que ela percebe que Jesus era profeta também já quebra bastante aquele julgamento que havia por parte dela em relação a Jesus, por causa dessa antipatia entre eles. E essa mulher já entregue as palavras que Jesus estava dizendo a ela. Então ela diz lá no versículo 20, ela diz assim, no capítulo 4, versículo 20 de João, ela diz, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. A mulher agora, vendo que Jesus era profeta, que ele era uma pessoa de Deus, percebendo isso, e ela diz, poxa vida, tu está dizendo uma coisa e meus pais me ensinaram outra. Eu acredito no quê, então? Porque ela está mais ou menos dizendo assim, poxa vida, eu nasci, cresci, aprendendo que o culto misto, o culto politeísta, é o certo. Eu aprendi desde a minha infância que isso é o certo. Ela aprendeu em meio a um culto místico, um culto misto, que era a forma que os samaritanos cultuavam a Deus. E ouvir aquilo de Jesus, para ela era um choque com a visão. A verdade da vida daquela mulher, a cosmovisão que ela tinha acerca da vida espiritual era essa, de que poderia se cultuar outros deuses quantos eu quisesse. Então,
a visão que ela tinha do mundo espiritual era esse. Então, para ela, aquilo era um choque. Eu vi aquilo, né? E o conflito justamente porque ela percebeu que Jesus era um homem de Deus, né? Né? Então, ela fica pensando como adorar a Deus sem imagens, como adorar a deuses, né? Adorar a vários deuses ao mesmo tempo. Ela entra nesse conflito. Para ela era algo muito radical, né? E a partir disso, né, então toda aquela ideia de religião que essa mulher tinha, de culto, de adoração, começa a cair por terra através das palavras de Jesus. E é nesse contexto que Jesus declara o verso 21, que ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Né? Essa expressão mulher, podes crer-me, na Bíblia judaica ele diz: Senhora, creia em mim. Ele está dizendo isso, né? Depois do diálogo que ele estava tendo com essa mulher, Jesus ele chama a atenção dessa mulher, em especial para aquilo que ele iria dizer, né? Ou seja, preste atenção no que eu vou te dizer, que é muito importante, né? Mulher, pode crer, atente a isso que eu vou te dizer. É muito importante. Aí ele continua dizendo que a hora vem, né? Ou seja, preste atenção no que eu vou te dizer, que existe algo que está prestes a acontecer. A hora vem, algo no seu tempo está para acontecer. Aqui Jesus ele estava se referindo a algo também que aconteceria, que era a sua morte e ressurreição, né? Que é na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão à glória, o véu do templo ele se rasgaria, né? E o cerimonialismo do culto judeu também viria abaixo com a queda do templo. Jesus ele estava se referindo: olha, a hora vem, isso vai acontecer. E ele continua, né? Jesus estava dizendo que toda aquela ideia de culto, tanto que os judeus tinham quanto os samaritanos, né, viria a cair por terra. Aquela ideia de adoração que eles tinham, né, religiosa e cerimonialista. Né? E Jesus continua a dizer: quando nem neste monte, ou seja, ele se refere ao monte de Gerazim, né? Situado a 80 quilômetros de Jerusalém, onde os samaritanos faziam os seus cultos, né? Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Jerusalém, onde estava o templo dos judeus, né? E a adoração a Deus ela era somente aceita nesse lugar. Né? E Jesus estava dizendo exatamente isso, que em breve não importaria o lugar que eles estivessem, que Deus aceitaria somente a adoração verdadeira. Né? E aí Jesus continua dizendo: e adorareis o Pai. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender essa questão da adoração a partir do princípio de que da natureza de Deus. Nós precisamos compreender a natureza de Deus. Deus ele é espírito. João capítulo 4, versículo 24, mais adiante o próprio Jesus diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, adoração em espírito e em verdade, ela vai muito além de nós levantarmos as mãos no culto, né, numa reunião de louvor, de culto, entre todos os irmãos. Vai muito além de nós sentirmos aquela emoção que nós sentimos ao cantarmos um cântico, né, que mexe com o nosso interior. Né? Adoração em espírito e em verdade vai muito além disso. Em espírito e em verdade significa ter uma consciência em meu espírito de quem verdadeiramente Deus é. É isso que é o espírito e em verdade. Conhecer o plano da redenção por intermédio de Jesus, conseguir ver a grandeza e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? E quando eu consigo perceber isso, né, eu só consigo adorar a Deus tendo essa consciência dessas coisas, essa consciência de quem Cristo é e do plano redentor de Deus para a sua humanidade. Né? Quando eu consigo olhar para mim e ver o quão miserável e pecador eu sou, né, que eu merecia o inferno, entender toda essa questão de salvação, e que pela sua graça hoje eu fui salvo. Tive os meus olhos espirituais abertos e consigo ver o plano de Deus para a minha vida. Então, a partir do momento que eu consigo ver isso, o meu coração ele naturalmente se rende, se dobra a Deus, se curva diante dele. Né? Pela misericórdia que
que Deus tem todos os dias, essa misericórdia que está sobre mim todos os dias quando eu cometo pecado, e pela sua graça ainda Deus continua me amando e ministrando e me ensinando e me acolhendo, né, me livrando do pecado, das agruras do pecado, das amarras de pecado. Muito embora seja difícil obedecer a Deus na integridade todos os dias, eu ainda assim sigo na direção dele, nas suas verdades, porque eu entendo que ele é o único caminho, né? E é nesse sentido que Jesus está falando, adorar ao Pai consciente de quem ele é e consciente do seu plano de salvação. Isso é adoração em espírito e verdade. Amados, Deus criou o homem para louvor da sua glória, né? E o mais grandioso e fantástico disso, que além de ele nos criarmos para seu louvor, né, diferente do resto da criação, ele ainda deseja que esse homem ele faça isso de consciência, que o homem o adore conscientemente pela sua razão, de uma forma racional, né? Olha que maravilhoso. Deus, além de nos criar para a sua glória, ele ainda nos cria de uma forma que ele permite que nós façamos isso conscientemente, né? De forma consciente, diferente do restante da criação. A criação já o louva na sua própria natureza, mas o homem não. O homem ele precisa ter consciência para adorar a Deus. Então isso é o mais fantástico, né? O próprio apóstolo Paulo ele fala dessa forma racional de adorarmos a Deus. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Amados, culto racional não tem nada a ver com um culto frio, intelectual, cerimonialista, mas é a consciência cristã, né? Ou seja, a nossa cosmovisão bíblica, né? É um culto promovido por uma pessoa que conhece o Deus da Bíblia, né? Isso é o culto racional, é o culto a um Deus, ao Deus verdadeiro, ao único Deus que a Bíblia nos apresenta, né? Por esse motivo, nós, da igreja, a nossa congregação, valorizamos tanto essa questão das Escrituras, né? Eu valorizo esse tempo que eu tenho, né, com os irmãos no culto, na live, nos momentos que nós estamos entre irmãos. Eu valorizo esse momento de nós compartilharmos o máximo da palavra de Deus, porque só existe uma forma de as pessoas compreenderem a verdadeira adoração a Deus, é através das Escrituras, né? Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que eu me preocupei em gravar esse vídeo depois que a gente perdeu a conexão da live, porque nós pregamos um Evangelho sem mistura, sem invenção, da forma mais simples possível. Amados, eu quero deixar 3 aplicações nessa noite para vocês. 3 coisas que ficam muito claras nesse texto. A primeira coisa é que havia um novo tempo sobre essa igreja, né, onde o objeto da adoração ele teria um outro sentido, né, que era o próprio Deus. O objeto da adoração deles ganharia uma outra conotação, né, e a partir daquele momento, né, daquele momento que Jesus falava que esse era o tempo, né, tudo mudaria para sempre no seu reino, né, estabelecido aqui na terra. O segundo ponto é que tanto os samaritanos quanto os judeus eles estavam errados no seu culto, né? Que a adoração, a partir dali, ela não teria mais um local específico. Então, que seria algo que partiria do interior, né, de um homem que nasceu de novo, de uma pessoa que nasceu de novo. Então, o conceito de adoração ele já estava mudando ali também, né? Não teria mais um local, a adoração ela partiria de alguém que nasceu de novo. E o terceiro ponto, que é a verdadeira adoração, ela só se daria
pela razão, né? Ou seja, pela consciência. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Deus que a Bíblia prega, não o Deus que a gente acha que conhece, mas o Deus que a Bíblia diz. Porque tudo que nós conhecemos de Deus não é através de experiências de alguém, do que alguém me disse, do que eu vi acontecer, mas sim de tudo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. Né? A própria palavra, a revelação de Deus, ela está nas Escrituras. Então, somente é possível conhecer a Deus por intermédio das Escrituras. E é esse Deus que nós precisamos adorar. É o Deus da Bíblia. Eu posso adorar outro Deus, né? Conforme a minha consciência, assim como os samaritanos. Os samaritanos adoravam outros deuses, para eles estava certo, estava tudo tranquilo. Então, se eu não conheço verdadeiramente as doutrinas de Deus, que falam a respeito de Deus, eu não vou conseguir adorar verdadeiramente a Deus, porque eu não o conheço. Então, por isso a importância das Escrituras na vida, no cristianismo, né? Na vida do cristão. Amados, a igreja, nos dias de hoje, ela está vivendo um novo tempo. E é um novo tempo, mas a receita do Evangelho, ela continua a mesma. Eu preciso basear a minha vida nas palavras de Jesus, o meu caminhar cristão nas palavras de Jesus. O objeto da nossa adoração, ele não pode ser outro Deus. Não pode ser outra coisa. E eu preciso, diante a essas palavras de Jesus, eu preciso romper com toda a idolatria da minha vida, com toda a religiosidade que possa haver no meu coração, a religiosidade que muitas vezes nos leva a dependermos de estruturas para adorarmos a Deus, né? Dependemos do templo, dependemos do pastor, dependemos de algum irmão para fortalecer a nossa fé, né? Tem muita gente que eu encontrei nesses últimos dias, né, reclamando: pastor, eu estou cansado, pastor, eu estou fraco na fé, a minha fé está fraca porque eu não tenho mais igreja para estar, eu também não tenho o pastor para estar orando por mim, né? Eu precisava de uma oração forte do pastor, né? E muita gente reclamando, né, da questão da fé, justamente por causa dessa questão. Então chegou a hora de nós rompermos com isso. Deus está permitindo toda essa situação com a igreja para que a igreja entenda que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, ela não está presa ao local nem a ninguém. Amados, chegou a hora de nós adorarmos o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Se tornar verdadeiramente um adorador que o Pai procura, que não se prende a nenhuma estrutura, que pode fazer isso de qualquer lugar, do seu quarto, da sua casa, do seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, né? Amados, sem dúvida, eu entendo que isso vai passar logo na nossa vida. Esse momento vai passar. E quando nós voltarmos para a comunhão no templo, né, que não seja mais como antes, como nós levávamos de forma desleixada a adoração no templo antes. Que o nosso coração verdadeiramente se regozije na simplicidade da adoração, nas coisas simples do culto. Que nós não precisamos inventar mais nada do culto, nada para o culto. Não precisamos inventar estratégia nenhuma para motivar as pessoas, né? Amados, o maior motivador do nosso culto, ele deve estar na nossa consciência, na nossa razão. Simplesmente em saber quem Deus é. O grandioso Deus. Compreendemos a grandiosidade da sua salvação. Compreendemos a grandeza do Deus poderoso que pela sua misericórdia nos alcançou, nos salvou, nos redimiu e nos espera num tempo vindouro. Nós iremos para a glória com Ele. Ele reservou um lugar para nós. E é isso que deve
Isso deve ser o regozijo do nosso coração. E nisso nós devemos regozijar. E nós devemos adorá-lo em espírito e verdade. Porque é esses que o Pai procura. Adoradores verdadeiros que o adoram em espírito e verdade. A única verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra ela possa edificar o seu coração e que hoje, antes de deitar, você ore ao Senhor com a sua consciência, a sua razão fixa no Salvador e o adore em espírito e verdade. Ao acordar, ao levantar amanhã pela manhã, você o adore em espírito e verdade. Deus abençoe você e a sua família. Obrigado pelo momento que você tirou para ouvir essa palavra. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o seu like ali, curte a nossa página, participe das nossas lives. Hoje, infelizmente, a internet não permitiu, mas você posteriormente está assistindo aí a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Depois compartilha lá o que você entendeu no nosso grupo, na igreja. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua família. Amém e amém.